Pode começar? Pode? Bom, então, primeira parte do Senhor aí para todo mundo, né? E antes, eu ainda quero fazer mais uma oração, né? Nos pedir também que vocês orem comigo, né? Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui ensinando algumas coisas que o Senhor tem me ensinado e que eu tenho aprendido aí sobre esse assunto. Muito obrigado, Senhor, por essa graça, e tudo que eu consegui e o que eu não consegui foi pela Tua graça, e hoje eu te agradeço por ela, e que nós hoje queremos também ser alvo dessa Sua graça para aprender mais sobre as coisas relativas a Ti e ao Teu reino, Pai. Então, Pai, desde já, Pai, nós queremos te agradecer e pedir que o Senhor esteja conosco aqui nesse estudo, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa estar nos guiando. Amém. Bom, então, gente, esse estudo eu dividi ele em 3 partes, né? Porque ele me der 3 dias para falar, 3 oportunidades. E aí eu reparti ele em 3, que é essa primeira parte aqui é mais sobre o próprio significado do chamado, que a gente vai refletir sobre e tal. Já na segunda e na terceira parte é mais sobre o próprio chamado propriamente dito, que é o que? Na segunda parte a gente vai refletir sobre como nós podemos saber qual é o nosso chamado e etc. E a terceira é sobre os chamados, né? Sobre como que essas coisas se desenvolveram na história da igreja e tal, e né, os modelos de chamado que se tem no Novo Testamento e tal, e a gente vai estudar isso, né? Então hoje a gente vai estudar agora sobre o próprio significado do chamado, qual é a elucidação de alguns termos, né, de alguns conceitos que são necessários para a gente entender isso aí com uma profundidade maior. E aí o título, né, do estudo, como eu já tinha soltado lá naquela mensagenzinha lá do WhatsApp, é chamado, vocação, sentido da vida humana, o homem e Deus. E a gente vai também estar relacionando cada coisa aqui, porque todas essas coisas aqui estão muito ligadas, né? E dentro disso a gente vai perceber uma imensa, né, uma assim, absurda importância que Deus tem para decidir o significado de tudo, né? E que aí quando o salmista ele fala que nós não temos nada além de Deus, né, senão a Ti, e de que então se a gente tem Deus, a gente tem tudo, se a gente não tem nada, é por aí mesmo, é exatamente isso daí mesmo que o salmista vai dizer. Então vamos lá, né? E aí, um primeiro conceito que é necessário que a gente entenda é o conceito de sentido da vida, né? O que é sentido da vida? E aí, sentido da vida é o objetivo de vida, né, que uma pessoa... E aqui, talvez alguns de vocês achem chato, mas eu vou passando aí de uma maneira que possa não ficar tão chato, mas que é necessário para a gente poder prosseguir, viu? Tá dando para ver aqui no slide? Rapaz, não, né? Bom, mas eu tô lendo aqui, né, e vai dar para vocês entenderem. Bom, aí tá aqui, sentido da vida é o que? O objetivo da vida de uma pessoa, do qual orienta as suas decisões e o seu comportamento. Então ela é uma orientação, ela é um norte, entendeu? Ela é uma direção que a pessoa aponta a sua vida. Nesse sentido, ela é o próprio sentido da vida, é a orientação que a vida dela vai seguir, certo? Então, dentro do próprio conceito de sentido da vida, existem mais 2 conceitos que eles parecem ser a mesma coisa, mas que a gente tem que fazer essa distinção aqui também, que é o conceito de sentido da vida, né, que a gente já definiu como sendo um objetivo de vida de uma pessoa, do qual orienta as suas decisões e comportamentos, e o outro é a razão do viver, que é, bom, a gente pode resumir o sentido da vida como um para onde. Para onde a minha vida está indo? É o meu sentido da vida. Para onde? A razão do meu viver é o porquê eu estou vivendo. O motivo pela qual a pessoa continua vivendo. Essa é a razão do viver dela, né? O porquê. Então, o sentido é o para onde. Pode ser resumido desse jeito, né? Para onde. A razão de viver é o porquê. E o outro conceito é o propósito de existência, que é o para que a pessoa existe, é a finalidade da existência dela, né? Um exemplo é, por exemplo, um irrigador de grama, né? A gente pode inferir que o
propósito de existência de um irrigador é irrigar, né? É o para quê dele, é a finalidade do qual ele tem, né? E nesse sentido, esse é o para quê, essa é a finalidade daquele objeto, certo? Então, definido aqui esses três conceitos, que estão muito, muito ligados, mas não são a mesma coisa, e que um deles vai decidir o outro, né? Do qual a relação de Deus com esse daqui vai decidir todos os outros, a gente precisa distingui-los, né? E aí, então, para compreender mais isso, a gente vai chegar também, né, compreendendo mais isso, a gente chega a duas conclusões básicas, certo? Que é o quê? É possível ter razão de viver, né, que eu abreviei aqui, ó, é possível ter razão de viver. É possível ter razão de viver, sentido de vida, sem se ter propósito de existência. Ou seja, vamos dizer que você é um objeto que não tem um propósito, você não tem um para quê, você não tem uma finalidade, mas você pode, uma vez que você tem a capacidade disso, de inventar, né, ou concluir um porquê você tem que viver e para onde vai a sua vida, para onde você direciona ela e etc. Né? Isso vai ser independente de se a sua vida realmente tem um propósito, tem uma finalidade, certo? E aí a outra conclusão é que é possível ter propósito de vida, ou seja, você realmente tem um propósito de existência, você tem uma finalidade, você tem um algo, né, do qual você foi feito para aquilo, e viver ainda sem razão de viver e sem sentido de vida, porque, bem, ok, você tem um propósito de existência, mas isso não obriga você a, por exemplo, crer nele e viver consistentemente com aquilo. Você pode simplesmente pensar que você não tinha uma razão para viver e não tinha um sentido de vida, um para onde você jogar a vida. E aí, nesse sentido, a gente pode tentar entender qual é a espécie de relação causal que eles têm entre eles aqui, ó, né? Aí nisso eu coloquei aqui 4 modelos que a gente vai refletir sobre o mais verdadeiro. Que é esse aqui, ó, o propósito de existência, ele deriva a razão de viver, que a razão de viver deriva o sentido da vida. Só que esse modelo aqui, ele parte justamente aqui da questão que eu vou explicar mais na frente aqui, que é o propósito de existência. Ele é algo objetivo, simplesmente, né? Então, deixa eu dar outro exemplo aqui. Bom, eu sou uma abelha, vamos dizer que, refletindo sobre a existência da abelha, a abelha, como um propósito de existência da abelha, a abelha teria de fazer o trabalho dela lá de acupuntura, né? Enfim, aquele processo lá de polinização e etc. E aquele seria o para quê da existência da abelha, certo? E aí, ela, uma vez que sabe do propósito de existência dela, ok, né, eu existo para isso. Ela pode derivar ok, então eu vou existir por isso. Ou seja, bom, então para que eu vivo? Para isso. Esse é o porquê da existência dela, a razão de vida e o sentido da vida dela, né, que é para onde ela vai direcionar, é para fazer essas coisas. Então, nesse sentido, esse é o caminho mais correto a se fazer. O segundo, ele vai tentar pegar do sentido da vida, por exemplo, não, eu quero levar a minha vida para tal lugar. E aí, a partir desse direcionamento que eu dou à minha vida, eu digo, não, então, eu quero viver porque eu quero levar a minha vida a algum lugar. E aí, eu agora tenho um propósito de existência, porque eu decidi o meu sentido de vida e achei uma razão de viver. Esse seria o segundo modelo. O terceiro modelo parte da razão de vida, que diz, não, eu tenho um porquê viver, e aí, como eu tenho um porquê viver, eu vou arrumar um para onde, e aí isso vai responder o meu para quê, né? E o quarto, né, que é muito parecido com o primeiro, que diz que a partir do que o meu para quê, que eu sei o para quê que eu existo, eu vou direcionar na minha vida e eu vou concluir para que eu tenho que viver. E o mais correto vai ser justamente esse primeiro modelo aqui, porque o propósito de existência, ele é objetivo, né? E agora a gente tem que fazer essa distinção muito importante sobre essa questão do subjetivo e do objetivo aqui. Ele é objetivo
E objetivamente o propósito de existência de uma coisa vai determinar se ela realmente tem um real propósito, né, de existência, e portanto seria legítimo, seria correto que ela tivesse para onde jogar a sua vida e tivesse um porquê viver, por causa que ela tem um propósito de existência. Porém, se ela não tivesse, tanto essa invenção que ela faria aqui do sentido da vida e da razão de viver, seriam nada mais do que invenção, seria simplesmente algo subjetivo, não objetivo, ou seja, uma invenção do sujeito, da pessoa que inventou aqui, e não se aplicaria ao propósito de existência, porque ninguém escolhe o próprio propósito de existência, né? Vamos dizer que um carro, né? E imaginando que o carro tenha consciência, o carro agora ele quer mudar o seu propósito de existência, né? Mas ele é um meio de transporte e o propósito de existência dele é transportar. Simplesmente ele não vai conseguir mudar isso porque ele quer, né? Ou seja, é algo que não depende do sujeito, ou seja, é objetivo, que é também uma definição do que é objetivo, não depende do sujeito, não é subjetivo. Então, nesse sentido é muito importante a gente entender a objetividade do propósito de existência. A gente não pode trocá-lo, né? E ou a gente tem ou a gente não tem. E aí, bom, né, dada essa distinção chata, né, que eu estou vendo pela cara de todo mundo aqui que, né, está muito interessante aqui, mas está acabando, né? Pronto, é porque, né, você tem que fazer essas coisas, depois que começa a estudar filosofia, aí precisa dessas coisas, né, para poder pegar. Bom, aí agora a gente vai chegar numa relação muito importante, que é a relação que Deus tem a ver com o propósito de existência, né? E aí eu gosto de colocar dessa maneira, que é já uma coisa muito trabalhada aí, né, pelos teólogos e pelos filósofos, né, tanto crentes quanto não crentes, né, que é a relação que Deus tem a propósito de existência, que é de fato que se não há Deus, simplesmente não há propósito de existência, né? E aí eu gosto de colocar isso a partir dessa dedução aqui de 4, né, premissas, 4 partes, que é a seguinte, né? Premissa 1. Se ninguém criou o universo e portanto não há intencionalidade em sua existência, o universo inteiro não tem propósito de existência, né? Então, como assim, se ninguém? Ninguém, eu estou falando de uma pessoa, né? E pessoa, toda pessoa, dentro da própria definição de pessoa, a pessoa tem que ter intenções, né? Intencionalidade, certo? E aí, por exemplo, quando essa pessoa cria alguma coisa, ela cria com intencionalidade, ela criou porque queria, ela criou para um determinado fim. Então você tem essa intencionalidade que partia das intenções da pessoa, que ela precisava de intencionalidade, ela tinha que ter intencionalidade, né? Não necessariamente para criar aquilo, mas para ser uma pessoa, né? E não simplesmente uma força, né? Um ser impessoal, algo impessoal que não tivesse personalidade. Porque para se ter uma pessoa, tem que se ter intenção, vontade, né, intelecto, algum nível de liberdade. Então esses são os parâmetros, os critérios para se determinar o que é uma pessoa e o que não é, né? Então nesse sentido é nesse sentido que eu estou usando a palavra ninguém. Se ninguém, ou seja, nenhuma pessoa, nenhum ente pessoal, que é o caso de Deus, Deus é uma pessoa que tem intenções, que tem pensamentos, que tem vontade. Se uma pessoa, ninguém, criou o universo, ou seja, né, com intenções ela criou tal coisa, que eu estou chamando aqui de universo, né, que é basicamente a palavra que a gente usa para falar de tudo, né? Se ninguém criou o universo e, portanto, não há intencionalidade na sua existência, né, o universo inteiro não tem propósito. Então, um carpinteiro, ele faz uma cadeira, né? E aí vamos analisar essa criação dessa cadeira. Qual é a intenção do carpinteiro? Ele queria fazer uma cadeira primeiro, né? Então basicamente essa era a intenção dele. Ele realmente queria fazer uma cadeira. E quando você não tem essa intencionalidade, por exemplo, quando alguma coisa, vamos dizer que uma árvore caiu dentro daquela máquina lá, e aí ao acaso ali e aí saiu uma cadeira, né? E aí nesse sentido, bom, é uma cadeira, se aplica no conceito de cadeira, né? Pronto, mas
não tinha intencionalidade de se fazer cadeira porque não tinha sujeito, não tinha gente, não tinha pessoa que tivesse intenção e vontade de fazer aquela cadeira. Aquela cadeira apareceu sem intencionalidade, né? Então, essa distinção, esse uso do ninguém e de intencionalidade é isso, né? E aí o que? Se ninguém criou o universo e, portanto, não há intencionalidade na sua existência, o universo inteiro não tem um propósito. Ele não tem um para quê. O carpinteiro fez a cadeira para um quê? Que foi para sentar, para colocar coisa, né? Tem alguma serventia, tem alguma finalidade, né? Ou seja, a partir da intencionalidade dele, que ele decidiu fazer aquilo e decidiu, com base em alguma finalidade, para algum fim, aquela coisa veio à existência com finalidade. Só que se você tem uma coisa que surge, né, agora, sem essa intencionalidade, simplesmente ela não tem propósito de existência, ela não tem um para quê. E é nesse sentido que eu estou dizendo que se ninguém criou o universo, né, portanto não haveria propósito de existência. E aí, seguindo, se o próprio universo, se tudo não tem um propósito, nada no universo tem um propósito, incluindo a precoce, né, e recente, dada toda a história do universo, a recente existência humana, nossa, né? Simplesmente ela, se o todo não tem finalidade, não tem propósito de existência, então nada nele, nesse todo, obviamente também não tem, né? Então, nesse sentido, a partir disso, se ninguém criou o universo, se não tem uma intencionalidade por trás da existência do universo, né, ele não tem propósito. E se o próprio universo não tem propósito, nada no universo tem propósito, incluindo a vida humana. E, portanto, se ninguém criou o universo, aqui, ó, a última já, premissa 4, portanto, se ninguém criou o universo, então nem o universo, nem nada nele, né, esqueci de colocar o nada aqui, né, nem nada nele, incluindo a vida humana, terá um propósito, né? E por que isso é importante aqui? Justamente para a gente entender as implicações da falta de Deus na realidade, né? De que se não houvesse Deus, as coisas seriam assim, né? Então essas são as implicações, uma das implicações da realidade factual, né, do ateísmo, entendeu? Então, nesse sentido, é um buraco, né, que se faria no propósito das coisas. E há uma outra, né, mais uma elucidação, é que isso não é uma questão prática, né? Eu demonstrei aqui que se Deus não criou o universo, se não houver Deus, né, então não há propósito de existência. Não é uma questão prática, no sentido de que, né, de que sem Deus o homem não tem sentido e propósito. Bom, ele pode, né, e você vai ouvir muito isso, que nós devemos inventar, né? Não, já que Deus não existe, vamos inventar o nosso próprio sentido, vamos inventar a razão de viver, o nosso propósito de existência. Mas o fato é que eu estou demonstrando que objetivamente, ou seja, independente das crenças dos sujeitos, etc., essas coisas não existem, né? Propósito de existência que vai derivar um sentido real e uma razão de viver mais legítima, né? Aqui, ó, pois aparentemente, eu coloquei entre aspas, ele pode ter sim, mas na verdade o que você está discutindo aqui é uma questão ontológica, ou seja, da existência do ser realmente dessa coisa, na realidade que é objetiva, né? E não que é uma construção social subjetiva, né? Quero dizer que, nós vamos agora inventar como é que é o mundo. Não, né? Eu não parto desse tipo de premissa. Eu parto de que nós vamos buscar conhecer a realidade, não construí-la, né? Então, pronto. Não importa quem quer que diga que você não importa quem quer que diga que você tem um propósito do qual você tem de inventar, como Jean-Paul Sartre, que é praticamente o maior nome do existencialismo francês, né, que vai refletir sobre a existência com base no ateísmo. Ele vai dizer, né, já que Deus não existe, nós temos que inventar um sentido de vida e tal, né? Seja você Jean-Paul Sartre, seja você Friedrich Nietzsche, que é também um dos próprios precursores do existencialismo, chamado nihilismo, né, que é tentar começar a pensar uma vida, uma moral e uma ética sem
sem Deus, sem tudo do tradicional na frente, né? Ou seja, você calceia, né, que é o famoso astrônomo e divulgador científico, que toda pessoa secularista, ela vai te dizer isso, ela vai simplesmente dizer, não, é o sentido, quem cria somos nós, a razão de viver, quem cria somos nós na nossa vida, né? E as coisas são assim. Mas, obviamente, o que é que eles estão fazendo, né? Não importa quem quer que seja, só será uma construção subjetiva. O universo não vai começar a ter sentido se ele realmente não tem, se objetivamente não tem, por causa disso, só porque a pessoa, vamos inventar agora, né? Sendo que se objetivamente ele não tem, então, porque nós vamos inventar agora, ele vai começar a ter. Não, né? Todo mundo sabe que não, né? E aí eu estou tentando demonstrar isso, né? É como, para ficar mais fácil de compreender, é semelhante ao quê? Bom, eu mostro para vocês que existe uma parede vermelha. Aqui, essa parede é vermelha. E aí, se essa parede é vermelha, ela não é preta, né? Pelo menos. Então a gente pode... coisa óbvia, né? Meu Deus. Porque é bom. Aí, chega alguém e fala, não, ok, mas nós podemos... não, mas nós criamos a cor da parede. Nós que inventamos agora. E eu quero dizer que ela é azul. Só que, peraí, a parede é vermelha, né? Não é porque você disse que ela é azul que ela virou azul agora, do nada. Então, essa questão do sentido da vida, né, de tentar extrair um sentido, um propósito de existência da vida, né, se não há Deus, se não há intencionalidade, se não há um criador pessoal do universo, uma pessoa, é simplesmente um reflexo de auto-ilusão, de auto-engano, né, que é o que muitos deles vão acusar a gente. Não, ele está se enganando aqui com Deus, e com, né, essas coisas. Sendo que eles praticando isso, são eles que estão se enganando, entendeu? São eles que estão se confundindo aí com as coisas, né? Que não estão levando até as últimas consequências, até as últimas implicações da realidade das suas crenças a respeito dela, né? E aí, só falando um pouco mais das implicações do ateísmo, né, de Deus, né, não também demorando tanto nisso, né, só comentando isso aqui rapidamente, é que não havendo Deus, não falta só sentido ao homem, mas falta também valor. Né? E valor em que sentido? Na ética, na moral, né? No código de certo, errado, de bem e de mal. Sem Deus essa coisa perde o valor, né? Tem uma citação aqui desse romancista Fyodor Dostoiévski, que era um romancista russo do século XIX, e ele era cristão, certo? Ele gostava muito de escrever ficção, né, e romance para brincar com a realidade. Deixa eu ver como é que o mundo ficaria se as pessoas pensassem isso e isso, como é que elas fariam. Aí você testa isso escrevendo história, né? Ele era o jeito dele de fazer isso. E aí num romance dele chamado Os Irmãos Karamazov, né, um personagem, Ivan, ele conclui que, bom, tudo bem, agora eu descobri, Deus não existe. Pronto. E se Deus não existe, não há imortalidade, não há vida após a morte, não há juízo, não há inferno, não há céu, pronto. Acabou ali, né? Acabou o coração, parou de bater o coração, pronto, acabou. E aí ele diz, se não há imortalidade, então tudo é permitido, né? No sentido de que, bom, explicando mais essa própria citação, é que não havendo um ser absoluto, que é Deus, né? Não há um valor absoluto, nem moral e nem ético, ou seja, não há uma coisa que seja absolutamente errada e absolutamente certa, porque justamente não existe nada absoluto que vai determinar essas coisas, né? O certo e errado eles vão passar a ser coisas, né, como eu vou colocar aqui, relativas à cultura, relativas à época, relativas ao gosto pessoal. Não, isso aqui que é errado para você não é certo para mim, mas é certo para mim, é errado para você, e depende da opinião de todo mundo. Então isso é chamado relativismo moral e cultural, né? Também, não, porque não existe cultura superior a outra, porque depende e tal, isso aqui. Esse é o relativismo, né? Que vai se pautar num referencial relativo, que vai mudar. Mas o absoluto não, ele não muda, né? O absoluto, ele vai ficar fixo. E aí nesse sentido, quando você contrasta um valor absoluto, que tem partido de alguma coisa absoluta, e a única coisa absoluta que a gente conhece é, por definição, Deus, né? Então, tudo vai cair no relativismo, no relativo, né? Que é o contrário do absoluto. E aí,
racionalmente você não pode condenar e nem aplaudir assim boas ações, no sentido de que essa pessoa aqui, né, foi uma pessoa assim que fez algo bom. Deixa eu tentar explicar de outra maneira, né? As coisas, imaginando um diálogo, né? A pessoa a pessoa rouba, né? A pessoa pratica um furto. Aí você fala, não, você não pode fazer isso porque isso é errado. Você fala, ok, por que é errado? Não, porque eu creio que seja errado por causa disso. Ok, você crê que isso é errado. Isso não se impõe para mim, a sua ética, a sua moral, né? Porque, bom, você não é superior a mim, você não tem nenhum motivo que te coloca você e o seu valor e a sua ética própria acima da minha, né? Uma vez que todos nós somos iguais, né? Então você não tem nenhuma base para simplesmente dizer que a minha moral é errada e a sua é correta, né? Porque simplesmente você não é superior a mim, né? E portanto a sua moral ela não é um imperativo para mim, ela não é uma ordenança, né? Ela, como a minha, ela é só uma invenção subjetiva que na prática o bem e o mal, o certo e o errado vão ser só invenções humanas se não houver um legislador absoluto, né? Como sendo Deus, que é superior a todos e que é imutável, e portanto por isso que os princípios morais vão ter razão de serem cumpridos, justamente porque Deus está acima de tudo, né? E acima de todos, e portanto a lei dele que reflete a sua natureza é o parâmetro e o referencial absoluto de certo, de errado, de bem e de mal, né? E aí eu só coloquei aqui no final é que a pessoa ainda assim ela pode ter uma razão para viver, né? Dentro dessa cosmovisão, dessa visão de mundo ateísta, né? E bom, dentro disso você tem a possibilidade da pessoa ainda ter uma razão para viver, mas na maioria dos casos também, como isso tem acontecido muito, é que a pessoa nem sequer encontra uma razão para viver. Que eu coloquei aqui essas chaves aqui, ó, ateísmo e suicídio, né? Que é uma coisa que vai ter uma relação muito grande, que você vai ter uma grande porcentagem, né? Na verdade a maioria lá fora, né? A maioria dos que se suicidam, né? lá fora, e usando lá fora para estudar isso, porque lá fora as coisas são mais claras, no sentido de que as pessoas se definem muito melhor, né, do que são. E aí a maioria das pessoas que se suicidam, né, por exemplo, na Europa, eram pessoas ateias, eram pessoas que não tinham uma visão de Deus na vida e etc. E aí, nesse sentido, dado você perceber que toda a existência é sem sentido, sem razão, o suicídio ele se torna uma coisa talvez até... Obrigado. Uma coisa até boa, né? Eu simplesmente não tenho propósito nem sentido na minha existência, por que eu vou continuar vivendo agora? Então, é nesse sentido que muitas pessoas, infelizmente, acabam pensando em tirando a própria vida, né? Eu tive até um amigo, né, que acabou, né, um colega que perto dele fazer isso, a gente começou a por dizer assim, chamar de amizade, né, mas antes era só colega de escola, que acabou cometendo isso, né, e todo mundo ficou se perguntando por quê. E aí depois eu fiquei sabendo que ele era, né, ateu. Eu não sabia que ele era, mas ele era, né, mas era um ateísmo de modinha, essas coisas de modinha, de rock, né, porque está todo mundo dizendo que Deus não existe, agora eu vou repetir isso aí também. Ficou assim. Por aí, né? Aí, nesse sentido, ele foi na onda, né? Pronto. Aí, e óbvio que se percebe que esse ateísmo dele, essa visão que ele tem sobre a realidade, influenciou na escolha dele se suicidar ou não, né? E aí, nesse sentido, com certeza esse ateísmo dele teve a ver, né? E também é uma das razões de que também se deve combater isso, né? Bom, então já passando, né, dessa parte aí da relação de Deus com o propósito de existência, né, e de sentido da vida, a gente vai chegar numa pergunta mais objetiva, né? Que é o que? O homem. Há um sentido nele, né? Há um sentido da vida nele? Olhando agora para o homem, o que a gente acha no homem? Vamos deixar o homem, a natureza humana, falar. E aqui eu vou apresentar as ideias, né,
desse neurologista e psiquiatra que é Viktor Frankl, né? E aí eu vou apresentar aqui as ideias dele. E rapaz, eu gostaria muito que Luana estivesse aqui, né? Que ela estuda de psicologia, para ouvir isso daqui, né? Mas ela teve que ir, né? Então que nós viemos a orar aí por ela. Pode estar passando algum tipo de aflição, né? A mãe dela lá que teve que sair, né? Bom, então, já começando com a citação aqui de Viktor Frankl, né? Aí também tem Atos, né? Que vai estudar psicologia, né? Tem uns futuros psicólogos aqui, né? Se Deus quiser. Então, isso aqui seria, por assim dizer, de muito mais interesse para vocês, mas eu quero que todos vocês ouçam, né? Bom, já começando com a citação do próprio Viktor Frankl, ele diz o seguinte: o homem pode suportar tudo, menos a falta de sentido, né? E aí, quem foi Viktor Frankl? Vamos falar, né? Falar sobre. Viktor Frankl foi um psiquiatra alemão, né, austríaco e judeu, né? Judeu de naturalidade, judeu de étnico e também judeu, né, de religião judaica também. E ele foi levado, junto com vários judeus, aos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, lá na Alemanha, né? E tal, Hitler, né, que todo mundo conhece. E ele experimentou como foi viver num campo de concentração e observar como o homem agia nas condições nas condições terríveis de um campo de concentração, como que ele agia, como que ele reagia a esse tipo de realidade, a esse tipo de condição. E ele teve essa oportunidade de estar na condição de prisioneiro e poder analisar o homem, né? A partir disso. E aí o que foi que ele aprendeu, né? Ele aprendeu que o homem, né, uma das coisas que ele aprendeu o homem ele pode suportar tudo, menos a falta de sentido. Ele percebia que as pessoas que tinham um porquê viver, um para que viver, né, e tinham uma razão de viver, elas conseguiam suportar o sofrimento melhor, elas tendiam a ser mais saudáveis. E o contrário das pessoas que já desistiam para a vida, elas adoeciam e elas já se entregavam, elas morriam, né? Então, nesse sentido, a própria concepção de sentido é uma coisa saudável ao homem, né? E aí ele vai desenvolver isso daqui mais pra frente que eu vou falar. E, por exemplo, tem uma história que ele conta, né? Que vários livros dele já foram traduzidos aí para o português, né? Que é, por exemplo, um que é Em Busca de Sentido, né? Que é esse que eu recomendo que todos leiam quando puderem. Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, leiam. Onde ele vai dizer que, por exemplo, teve um tempo lá no campo de concentração que houve um boato de que os americanos iam invadir, iam salvar todo mundo, né? Aí todo mundo ficou, as pessoas ficaram sabendo, as pessoas assustadas assim, disseram: meu Deus, que bom, né? E aí as pessoas que estavam doentes, eles começaram a ficar mais felizes assim, começaram a melhorar, começaram a se levantar já e, né, fazer alguma coisa, andar de um lugar para outro, né? Umas pessoas estavam mais cabisbaixas, começaram a já conversar e rir, falar alguma coisa, por causa dessa notícia, né? E aí foi passando os dias e, né, esse resgate não veio. As pessoas foram esmorecendo, né? As pessoas que já estavam com a saúde fraca, doente, né, que estavam esperançosas, já foram perdendo a esperança, depois de poucos dias falecendo, né? E a partir dessa e outras coisas que ele viu lá, ele concluiu que o quê? O sentido da vida, né, ou melhor, o sentido, né, a razão de viver, mais especificamente, é algo intrínseco ao ser humano. No sentido de quê? O que é algo intrínseco? Faz parte da natureza humana, né? É algo constitutivo da natureza humana. Simplesmente faz parte de ser humano ter uma razão para viver, ter um sentido da vida e também ter um propósito de existência, né? Mas mais especificamente esses dois primeiros que eu falei, né? Ele chega à conclusão de que o homem precisa de um sentido para viver, porque sem isso ele vai ter o que ele chamou, né, que foi essa neurose que ele chamada neurose noogênica, que é uma neurose que é proveniente da alma, do espírito, do qual, se ele vive sem sentido, ele vai desenvolver essa neurose, e essa neurose vai matar ele, né? Que é viver sem sentido, sem um sentido, né? E aí ele conclui que o quê? Se o ser humano tem um porquê, ele pode suportar qualquer como,
né? Ele pode suportar um campo de concentração, ele pode suportar uma quantidade alta de sofrimento, de frustração e de tristeza, se ele tem um porquê viver, se ele tem um sentido do qual ele precisa desse sentido para ser homem, para existir, né? Para viver, porque senão ele adoece e morre, né? E simplesmente é uma coisa da natureza dele, ele está sendo apenas humano, e que sem isso ele não consegue ser, né? Então, o que é que isso pode dizer, né? A respeito do homem? E mais falando sobre o próprio legado de Viktor Frankl, ele criou uma terapia, né? A partir disso, que é chamada de logoterapia, que é uma terapia que parte dessa questão do sentido, né? E aí, definindo ela, é um conjunto de sistemas lógicos usados para demonstrar os subterfúgios com que a mente doentia procura eludir a questão. Não, é isso aqui, né? Passando para essa definição mais simples aqui, né? O que? Ela vai fazer, o logoterapeuta, ele vai fazer com que a pessoa, ajude a pessoa a descobrir o seu sentido de vida, a sua vocação, entendeu? Na vida, uma análise chamada análise existencial como uma ferramenta de prática de cura dessas neuroses noogênicas, que partem de quê? Do fato de que a pessoa conclui, né, ou acredita que ela não tem mais um porquê viver. Essa é a neurose noogênica. E aí o que acontece? O sucesso dessa logoterapia, que foi criada no século passado, né, que fez um sucesso muito grande em toda a Europa, né, durante e depois do pós-guerra, né, você vê como as emoções das pessoas estavam ali naquele período de guerra, né, e tal. E foi um sucesso lá. E estava chegando aqui no Brasil já faz aí, parece que algumas décadas e tal, e está sendo um sucesso também. É um sucesso se não tiver ser humano, né, esse aqui, porque simplesmente descobriu muito mais sobre o que é o próprio ser humano, né? E aí, fazendo uma citação do Olavo aqui, ó, sobre o Frankl, né, esse sucesso da logoterapia, ele demonstra a realidade de um sentido no homem. Ou seja, existe um sentido da vida no homem, nele mesmo, nele. Para ser ele precisa disso, portanto, isso faz parte da natureza dele. Faz parte do projeto principal, do projeto original, né? Que não é uma adição posterior da sociedade, da religião. Não, é uma coisa constitutiva do homem, né? O homem está sendo nada mais do que ele, né? E aí, ó, o sentido da vida, enfatiza Frankl, é uma realidade ontológica, não uma criação cultural. Frankl não dá qualquer prova filosófica dessa afirmativa, mas o caminho mesmo da cura logoterapêutica fornece a cada paciente uma evidência inequívoca da objetividade do sentido da vida. O sentido da vida simplesmente existe e trata-se apenas de encontrá-lo. Você não vai inventar ele, não é isso que a logoterapia faz com que as pessoas façam. Agora vamos inventar um sentido de vida para você, né? Vamos descobrir, porque, olha, existe um já dentro de você, sabia? Então é com essas crenças que a logoterapia trabalha. E aí, nesse sentido, isso aqui é uma conclusão apenas minha, não faz parte do trabalho de Viktor Frankl, para não colocar, né, palavras na boca dele. O que teria esse sentido da vida a dizer mais sobre Deus, né? Diria o sentido da vida no homem alguma coisa sobre Deus? E aí eu concluo que sim, né? E aí eu sintetizo isso aqui nessa dedução, nesse silogismo aqui. Se, né, o homem existisse e Deus não deveria haver sentido de vida no homem. Porém, há um sentido de vida no homem, né? Então há Deus, simplesmente, né? Então, para mim, isso é mais uma das razões que eu tenho para crer em Deus, que eu tenho para crer que há Deus, porque há um sentido da vida em mim, certo? E de que, de fato, se não houvesse Deus, né, já nesse outro aqui, ó, se Deus não existir, né, ou uma outra formulação possível, se Deus não existir, um sentido de vida do homem não deve existir. Porém, existe um sentido de vida do homem. Eu encontro isso dentro de mim, né? E várias experiências observáveis, né? Como, por exemplo, um ser humano num campo de consideração é uma experiência observável, confirmam isso, entendeu? Logo, existe um sentido da vida em mim. Logo, Deus também deve existir. Então, isso eu cito aqui também como para a gente compreender o que Deus também tem algo a ver, né? Se teria Deus algo a ver com esse sentido da vida, no sentido mais ontológico. Ok, eu concluí que
há um sentido da vida realmente no homem, concordando com o Frank. Agora, isso tem só alguma coisa a dizer mais sobre Deus? E a minha resposta é que sim, né? E aí eu deixo aqui como também já conhecido essa questão aqui, né? Para que você coloque aí junto das razões que você tem para, né, crer no Pai. E ele é um tipo de argumento que é mais probabilístico, ele não é dedutivo assim, certo? Ele é uma coisa que deve ser levado cumulativo, com as nossas próprias experiências também, certo? Então, por exemplo, é semelhante ao caso cumulativo de Robin Collins, né, que é um filósofo, né, cristão lá dos Estados Unidos. E ele, por exemplo, parte do caso cumulativo, que pelo fato do ajuste fino do universo ser finamente ajustado nas suas constantes e nas suas quantidades para que exista vida inteligente, pelo fato do universo ser inteligível, nós podemos compreender o universo. E aí a própria existência contingente aqui eu adiciono também, essas coisas são mais prováveis, né, e devem ser tomadas cumulativamente, que são esperáveis mais de existir, se Deus existisse também, entendeu? Então nesse sentido também que é parte desse caso cumulativo. E sobre essa questão do próprio desejo, né, e continuando sobre essa questão do sentido, né, tem um argumento do Lewis, né? Quem foi? Aí eu falei muito quem. C.S. Lewis, ele foi, né, um apologista, né, um defensor da fé do século passado, e ele também é muito conhecido por ser autor das chamadas Crônicas de Nárnia, né, que ele, na verdade, ele não era só puramente a ficção, ele estava fazendo analogias ao Evangelho e tudo ali, né, de que Nárnia, esse leão é o leão de Judá, é Cristo. E, bom, ele, dentro dos escritos dele, ele também falou sobre um chamado que se chamou depois de argumento do desejo, né, que fala alguma coisa sobre a questão do sentido e como seria razoável você crer em Deus a partir disso, né, a partir do reconhecimento disso. Que é o que? Fazendo uma citação dele aqui, ó. As criaturas não nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. Um bebê sente fome. Bem, existe o alimento. Um patinho gosta de nadar. Existe a água. Um homem sente desejo sexual. Existe o sexo. Se descobre em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui criado para um outro mundo. Se nenhum dos prazeres terrenos satisfaz esse desejo, isso não prova que o universo é uma tremenda enganação. Provavelmente esses prazeres não existem para satisfazer esse desejo, mas só para despertá-lo e sugerir a verdadeira satisfação. Se assim for, tenho de tomar cuidado, por um lado, para nunca desprezar as bênçãos terrenas, nem deixar de ser grato por elas. Por outro lado, para nunca tomá-los pelo algo a mais, né, que é esse desejo que ele vai sentir, que eu vou explicar mais para frente aqui, do qual são apenas cópias ou ecos ou miragens, tenho de manter viva em mim a chama do desejo pela minha verdadeira, né, terra natal, ao qual só encontrarei depois da morte, e jamais permitir que ela seja arrasada ou caia no esquecimento, né. Tenho de fazer com que o principal objetivo da minha vida seja buscar essa terra e ajudar as outras pessoas a buscar também, né. Isso aqui é uma citação do livro dele, Cristianismo Puro e Simples, né? Eu recomendo aí que todos leiam, certo? E aí, tentando colocar num silogismo, né? Que é o nome dessa estrutura aqui, ó, certo? Os desejos naturais do homem têm objetos de sua satisfação, né? Como ele dá exemplo, bom, eu estou com fome, existe alimento. Um pato quer nadar, existe água para ele nadar. Então, esses desejos naturais, e por que naturais? Bom, eles já estão em mim, entendeu? Não foi ninguém que inventou. Bom, show aqui, agora eu vou escrever como hoje em dia, né? Bom, eu sou um formador de opinião e eu vou escrever que as pessoas precisam ter iPhones. Pronto. Aí o desejo agora é um desejo global de se ter um iPhone. Mas você não pode dizer que isso é um desejo natural, porque isso não faz parte do homem puro, né? Intrínseco, natural. É uma construção social, isso mesmo, né? Isso aí a gente pode concordar. Que é uma construção, né? Depende da cultura. Tem que ter iPhone para você poder querer ele também. E aí, nesse sentido, os desejos naturais do homem correspondem eles têm um objetivo das suas satisfações. O que eu quero, o que eu desejo,
naturalmente, de mim mesmo, existe, né? E aí o que? Se o desejo, ou melhor, né? O desejo por vida eterna, felicidade eterna, e por algo radicalmente diferente das coisas finitas, fortuitas e tangíveis, é um desejo natural do homem, né? Ou seja, o homem, em todas as culturas, em todas as civilizações, em todas as épocas, sempre desejou vida eterna, felicidade eterna, e se relacionar com uma coisa que fosse muito diferente dele, né? E aí, algum Deus, alguma coisa, né, espiritual e diferente dele, que fosse, que o transcendesse, no sentido de que fosse além de todas as suas capacidades e todas as suas condições. E aí, isso é uma constante histórica, entendeu? Isso acontece desde que tem gente, né, no mundo. Então, a gente pode legitimamente conceber que isso é um desejo natural. E aí, se todos os desejos naturais têm objetos de sua satisfação, logo provavelmente devem existir esses objetos de satisfação desejos. Deve haver vida eterna, deve haver felicidade eterna, e deve haver algo que é radicalmente diferente dessas coisas finitas, né, fortuitas, etc., né, como por exemplo Deus, né? Então é nesse sentido que esse argumento do desejo, né, ou do desejo natural deduz que é razoável crer nessas coisas, que essas coisas existem, né? E depois, né, dessa enrolação também é para trazer essas, né, não chamando assim de enrolação, mas no sentido de que são justificativas para concluir também o que a Bíblia já vem dizendo há muito tempo, né, há mais de 4.000 anos, né? Deus pôs a eternidade no coração do homem, né? Deus pôs um anseio pela eternidade, por Deus e por uma continuidade, ou seja, por um sentido, por um para onde no coração do homem, né? Isso se confirma. E aqui, por exemplo, citando Agostinho, as confissões de Agostinho, ele diz assim: fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti, né? Então, se a gente pode definir o homem nessa condição de existência, é um ser inquieto, né? Ou um ser insuficiente, que precisa de alguma coisa fora dele, precisa de alguma coisa que é diferente dele, né? Que precisa de alguma coisa que ele simplesmente vai além daquilo que ele pode e daquilo que ele tem, né? Que isso é basicamente Deus. Deus é tudo, né? É uma coisa completamente suficiente, absoluta, e do qual Deus colocou esse anseio dentro do homem, né? E aí agora trazendo, analisando essas situações do sentido da vida, né, para nós, né, ou seja, para nós cristãos, né, o que é o sentido da vida do cristão, né? Para onde que o cristão deve levar a sua vida? Qual deve ser o para onde da vida do cristão? E aí, para entender mais o significado disso, vamos refletir sobre a história cósmica, né? Ou seja, de tudo do que se vem acontecendo, né? E aí a gente está numa situação do mundo. Qual é a situação do mundo? É uma situação de queda, né? De interrupção de uma coisa que era para continuar eternamente sem uma espécie de interrupção, que é a relação de Deus com o homem, né? E que aí, pela queda humana, essa relação foi interrompida temporariamente, e portanto essa situação do mundo é uma situação de queda. E aí, olhando para o mundo desse jeito, vamos lá para a situação da existência humana. É uma situação de queda também, que teve uma natureza corrompida nessa queda e que precisa do próprio Deus para fazer com que ele chegue mais perto de Deus e próximo de Deus, né? E aí a gente chega no que? Bom, Deus, já sabendo dessa coisa que ia acontecer, da queda, ele prepara um plano de redenção, ele prepara um plano para redimir o homem também, para mostrar também para o homem que ele ama o homem, né? E aí ele vem a esse mundo, ele morre por isso, né? Ele morre para que a conta do homem seja paga, e ele morre para mostrar que ama o homem. E aí ele vai e disse: olha, pronto, agora vocês vão fazer a minha obra, e depois eu só vou voltar para alguém buscar, vou voltar para buscar, né, quem fez a minha obra e quem me ama. Só vou voltar para buscar. E aí, nesse sentido, ele deixou, né, o corpo dele aqui, o papel do corpo divino no mundo, né? A igreja, nós somos o corpo de Deus aqui no mundo, né? E aí fazer isso é a nossa, por assim dizer, utilidade, a nossa realização, é fazer jus a Deus que nos deu essa oportunidade. E aí na consumação de todas as coisas, né, ele vai nos galardoar por isso, e vai nos presentear com o prazer de poder conhecer
essa glória infinita, né, dentro desse sentido. E por que eu puxei essa espécie de história do mundo? Porque a gente tem que ter essa coisa fresca na memória, né? A gente muitas vezes vive como se essas coisas não existissem, né? É o chamado ateísmo cristão. A pessoa crê que Deus existe tudo, mas ela vive como se ele não existe, ela é normal, né? Aí, nesse sentido, você levando tudo, você consegue perceber a importância de se cumprir o chamado, né? Porque, você já parou para pensar sobre a situação do mundo, sobre a sua situação, sobre o papel que você tem, né? Então isso é absolutamente importante para entender. E aí o que a Bíblia fala sobre o nosso propósito de existência, sobre o nosso para quê, sobre a nossa finalidade, né? Qual é o nosso real para quê, né? Na Bíblia. E aí a Bíblia vai dizer, né? A Bíblia como verdade vai dizer, né? Por exemplo, citando aqui o Salmo 95:6. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou, né? E aí o propósito de existência, né, que também está aqui em Tiago, explicando aqui em Tiago, é que ele criou-nos, né, segundo a sua própria vontade e nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias de suas criaturas, ou seja, as criaturas mais excelentes de Deus, do qual ele quer mais e que são as primeiras, são as que ele tem mais almejo, né? Que ele requer muito mais e ama muito mais do que os próprios anjos, é o ser humano, né? E esse para quê é o que ele quer do ser humano. E aqui, infelizmente faltou de eu colocar isso aqui no slide, mas não tem problema, né? A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo de Westminster, né, que é uma famosa confissão de fé protestante do século XVI, ela resume o quê? Qual é o propósito da existência do homem? Glorificar a Deus e desfrutar dele, né? Citando aquela passagem de Romanos, onde diz que tudo, né? Fazer pois tudo para a glória de Deus. E aí, tentando elucidar mais essas questões, a gente vai chegar também no que o próprio Deus fez para nós, nos dando a existência, refletindo agora sobre a autossuficiência de Deus e a criação, né? Deus é um ser autossuficiente, ou seja, isso quer dizer que ele não precisa de nada, né? Ele não precisa de ninguém para fazer alguma coisa, ele não precisa ser glorificado, ele não precisa ser adorado, porque isso ele já se supre, entendeu? Ele não precisa de alguma coisa externa, isso é uma autossuficiência de Deus, né? Então, Deus, por definição, ele não precisa de nada nem de ninguém. E nesse sentido, obviamente, ele não precisava ter criado nada, né? Ele não precisava ter criado o anjo, enfim, né? Uma dimensão de adoração para os anjos, um mundo, um planeta, terra, ser humano, não precisava ter criado nada, porque simplesmente ele não precisava disso, né? E aí toda a criação era o que? Contingente. O que é o contingente? É o que não era necessário, ou seja, não existia uma necessidade daquilo existir. Aquilo poderia existir, poderia, e não poderia, né? Não havia uma necessidade que daquilo existir. Aquilo poderia ou não poderia existir. Então isso é o contingente. Mas o que foi que Deus fez? Deus, pela sua graça, deu-nos a oportunidade de existir, né? Mesmo nós não precisando existir. Simplesmente nós não precisávamos existir. Ele não precisava ter criado eu e você. Ele podia viver, né, eternamente, desfrutando da sua perfeita natureza, do seu perfeito amor, simplesmente sozinho. Mas ele decidiu nos dar a oportunidade de existência, decidiu repartir a existência, nos dando a oportunidade de fazer isso. E aí, na verdade, pela própria autossuficiência de Deus, olha como a bondade de Deus é enorme. Ele não criou o ser humano para ele, no sentido literal assim da coisa, porque ele não precisa do ser humano, ele não precisa de nada. E se aí ele não criou o ser humano para ele, né, no sentido de que para satisfação dele, ele criou o ser humano para o ser humano se satisfazer nele, para o ser humano desfrutar de Deus, simplesmente porque nós é quem somos insuficientes e que precisamos de coisa, né? Precisar é coisa de gente insuficiente, que é o próprio ser humano, né? Só que Deus, totalmente suficiente, não precisa de nada. E se ele criou uma coisa insuficiente, se ele criou o homem, ele não criou o homem para ele, porque não precisava do homem. Logo, ele criou o homem para que o homem desfrutasse dele, justamente porque ele
ele não precisa de nada e, portanto, o homem é quem precisa, o homem é que tem que desfrutar de Deus, uma vez que Deus já tem todo o desfruto possível, entendeu? Então, nesse sentido, a gente vê o tamanho da bondade de Deus. Olha, eu não precisava ter criado você, você não precisava existir. E eu não preciso de você para existir, eu não preciso de você para ser feliz, para ser adorado, eu não preciso. Mas eu lhe dei a honra e a graça de desfrutar de mim, de me conhecer, de me adorar, certo? Eu lhe dou essa honra, essa graça, certo? Esse favor imerecido, né? Isso resume, para assim dizer, a atitude de Deus na criação também, né? E aí, por exemplo, por que então que a Bíblia vai dizer que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Bom, simplesmente porque no final das contas ele é tão maravilhoso, né, que tudo vai convergir nele, né? Porque ele é o centro de todas as coisas, não tem como ele não ser, né? E aí, obviamente, isso não suprime também o fato de que ele nos criou para nós desfrutarmos dele, né? Então, simplesmente desembocando na razão nossa de viver, né, o porquê do nosso viver, é que já sabendo o nosso propósito de existência, que é glorificar a Deus e desfrutar dele e servir, a nossa razão de viver é de gratidão a Deus que nos deu a existência e servir a Ele, né? Simplesmente porque Ele nos deu a vida e não seria nada caro, não seria nada errado nós devolvermos essa vida a Ele em servidão e amor, né? E aí o que vai resumir o amor, né, é o que o apóstolo João vai falar na primeira carta dele. Nós só amamos a Deus, né? Melhor dizendo, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, né? Nós simplesmente respondemos a esse amor que Deus está dando a nós, que nós não merecemos a existência e nem o amor dele, mas uma vez que Ele nos criou e nos deu essa graça, Ele nos ama e nós simplesmente devemos amar Ele porque Ele nos amou primeiro, né? Então, a partir desse amor muito grande, dessa bênção que Deus deu, da existência a nós e tudo, né? Uma das coisas da razão que a gente tem para viver é lutar para estar com Ele, né, por toda a eternidade, desfrutando desse amor, dessa glória dele, né? Então isso encerra nessa primeira parte aqui do estudo sobre essa questão do sentido, né? Aqui a gente volta para o começo. Isso encerra essa parte a gente refletindo sobre a razão de viver da gente, né, de gratidão e de amor a Deus por Ele ter nos dado existência. Isso encerra essa primeira parte do estudo e amanhã, né, a gente vai descobrir como a gente pode saber o chamado da gente, a coisa específica que Deus separou a gente para fazer aqui nesse mundo, né? Então, só fazendo a oração então agora para encerrar, né? Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu aqui de estudar e de refletir sobre essas coisas, sobre o sentido da vida, sobre a relação que Tu tem com isto, sobre tudo aquilo, toda a imensidão de significado que a nossa existência depende de Ti, simplesmente para ter significado e etc. Que sem Ti, simplesmente sem essas concepções que Tu colocou em nós, o anseio pela eternidade, o sentido de vida direcionado, essas coisas que fazem parte de nós, que testemunham a Tua imagem e semelhança em nós podemos ter a honra e o privilégio de refletir e estudar sobre aqui, Pai. Então nós Te agradecemos, meu Pai, por isso, Pai. Nós Te agradecemos por isso. Nós pedimos que o Senhor nos dê graça para aplicar isso na nossa vida e viver como essas coisas de fato são verdades e, portanto, elas têm implicação na nossa realidade, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por essa graça, né? Amém. Muito obrigado a quem ouviu, né? Teve atenção de ficar ouvindo, um cara muito chato, né? Que nem eu falando aqui. Vocês têm alguma pergunta? É mesmo. Porque está aberta a pergunta todo dia quando terminar. Vocês têm alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa e quer perguntar assim? John, tu explica sobre tal coisa que eu não entendi bem. Ninguém? Tá todo mundo? Que maravilha, meu Deus do céu. Que maravilha. Todo mundo, ó. Glória a Deus, viu? Que horas são, por favor? Até professor. Tudo claro. Léo quer perguntar, vamos ver. Se ninguém tem. Vai, Jonathan. Vai mais pra frente pra ouvir a pergunta do Léo. Não, vem aqui falar no microfone, tá gravando o áudio. Tá gravando o áudio, venha dizer sua dúvida. Por favor. É pra, na verdade, compreender melhor. Na verdade, compreender melhor, viu? Tá gravando. Chega aqui. Fala no microfone que tá gravando.
Bom, quando você estava explicando a questão da parede vermelha, ok? Aquela parede é vermelha porque alguém já chegou e ela foi criada com alguma finalidade para ela ser vermelha. No entanto, chegava alguém e dizia, não, ela é vermelha, mas no entanto ela vai ser azul agora. Né? Então, aquela pessoa, para ela chegar e dizer que ela era azul, com certeza ele teve alguma análise para tentar deduzir que ela era azul, né? E é isso que eu quero entender, tipo, da mesma forma que eu consigo falar que ela é vermelha e eu tenho esse direito e ele também vai ter o direito de falar que é azul, como é que vai ficar isso, entendeu? Queria entender melhor essa questão. Não, eu disse assim no sentido de que eu parti do sentido de que eu demonstrei a você que a parede era vermelha. Eu mostrei, eu não posso dizer provei que a parede era vermelha. Aí você chega e só afirma, não, a parede é azul, entendeu? Você só afirma, você não justifica, não, a parede é azul e não vermelha por causa disso. Você afirma, entendeu? Então é nesse sentido que está o erro do naturalista, quando ele vai dizer, não, eu estou dizendo para você, se Deus não existe propósito de existência, não tem como você tirar legitimamente um sentido de vida, mas aí ele vai chegar, não, tem. Você demonstrou que isso aqui é falso? Não, eu só afirmei que não. Então, é nesse sentido, só para ilustrar essa, entendeu? Arbitrariedade. Foi bom, é importante essa pergunta aí. Valeu, não! Alguém mais? Você não sabe quem tá aqui não, viu? Quem sabe é quem convive, é uma bênção. Ele gosta de brincar, ele é meio sério, ele gosta de brincar. Imagina. Mais alguém? Não, né? Flavinho aí. Claro. Tá só passando. Amém. Que horas são, por favor? 9h10. Pronto. Aí vai ser o seguinte. Vocês estão liberados, entre aspas. A vida que vai ter reunião com os monitores agora. Vai ter reunião com os monitores agora. Ok? Os monitores se reúnem com o Celinho sobre o culto da noite. Pessoal, são 9h10. Vocês vão jogar bola. Ninguém vai pra piscina agora. Matheus agora? Matheus agora? Preste atenção.